Cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. É com grande alegria que nós iniciamos esta live e nesta oportunidade eu convido a vocês, antes de nós lermos a palavra de Deus, vamos fazer oração. Para quem não me conhece, sou o pastor Antônio César, aqui de Portugal, cidade de Santa Maria da Feira, e nós estamos aqui no canal MME Europa, juntamente também com o pastor Claudinei de Oliveira, que está com o canal MME aí no Brasil. E nesta oportunidade vamos orar e tem uma palavra nesta noite a trazer para todos que estão acompanhando esta live, uma palavra maravilhosa. Oremos então em nome de Jesus. Senhor, nosso Deus e Pai, te agradecemos pela oportunidade de estarmos aqui reunidos juntamente com todos que estão acompanhando esta live e que também irão acompanhar. Abençoa cada um segundo a sua infinita e grande misericórdia, Pai. Em nome de Jesus, fala conosco através da Tua palavra, porque só o Senhor é Deus, para nos libertar de tudo aquilo que não te agrada, Senhor. E a Tua palavra nos diz que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então a palavra do Senhor, ela nos liberta. Obrigado, Pai. Em nome de Jesus, fala com todos que estão nesta live. Fala, Senhor, o nosso coração, segundo a Tua misericórdia. Amém. Amém, Senhor Jesus. Graças a Deus. Eu quero ler com vocês aqui no livro de Ezequias, a passagem de Ezequias no livro de 2 Reis, capítulo 20. Eu vou ser breve porque nós temos só 10 minutos, como o nosso canal está iniciando agora, e são somente 10 minutos para estarmos meditando na palavra de Deus. E eu saí de viagem, como no vídeo passado havia comentado, eu saí de viagem hoje, pela manhã, às 10 da manhã, e no Brasil são 6 da manhã, são 4 horas de diferença, e agora estamos aqui, próximo à fronteira da França, Espanha com a França. Estou na Espanha, a 25 quilômetros aproximadamente da fronteira com França. E amanhã estaremos atravessando a fronteira e seguindo avante para nós entregarmos a mercadoria na cidade de Nantes, na França. Vamos então aqui ler a palavra de Deus, porque o tempo passa rapidamente. Aleluia. Diz assim no livro de 2 Reis, capítulo 20, versículo 1. Naqueles dias adoeceu Ezequias de morte, e o profeta Isaías, filho de Amós, veio a ele e lhe disse: assim diz o Senhor, ordena a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou o rosto para a parede e orou ao Senhor, dizendo: ah, Senhor, ser servido de te lembrar de que andei diante de ti em verdade e com o coração perfeito, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. Sucedeu, pois, que não havendo Isaías ainda saído do meio do palácio, veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: volta e dize a Ezequias, chefe do meu povo: assim diz o Senhor, Deus de Davi, teu pai, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas, eis que eu te sararei. Ao terceiro dia subirás à casa do Senhor, e acrescentarei aos teus dias 15 anos, e das mãos do rei da Síria te livrarei, a ti e a esta cidade, e ampararei esta cidade por amor de mim e por amor de Davi, meu servo. Palavra linda, meus irmãos? Palavra maravilhosa. Ezequias, um dos reis de Judá, veio até ele o profeta Isaías, filho de Amós. E o profeta Isaías não veio com a boa notícia. O profeta Isaías não trazia uma palavra que iria trazer alegria para Ezequias.
E eu acredito que quando Isaías chegou diante de Ezequias, ele estava enfermo. Talvez sentiu no seu coração, olha, o profeta chegou. Quem sabe Deus ordenou que ele viesse orar por mim para que eu fique livre desta enfermidade. Mas, na verdade, a palavra de Deus, na boca de Isaías, o profeta filho de Amós, foi a seguinte palavra: assim diz o Senhor, ordena a tua casa, porque morrerás e não viverás. Ezequias, no momento que ouviu esta palavra, ele não se revoltou contra o profeta, não disse nenhuma palavra para o profeta. A atitude de Ezequias é uma atitude que nós devemos, observar. O que ele fez diante dessa notícia tão difícil? É difícil. O profeta chegou para ele, olha, assim diz o Senhor. Não era o profeta que estava falando, ele estava transmitindo a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor: põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então a palavra diz aqui, irmãos, que quando Ezequias ouviu esta palavra, ele então virou o rosto para a parede e orou ao Senhor. Ezequias, num ato de humildade, virou o rosto para a parede e orou ao Senhor. E nessa oração, Ezequias lembrou a Deus: ser servido de te lembrar de que andei diante de ti em verdade e com o coração perfeito, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. Veja bem, se o profeta Isaías, segundo a ordem de Deus, a palavra que veio foi a seguinte: põe em ordem a tua casa. Isto quer dizer que havia na vida de Ezequias algum pormenor que ele estava negligenciando, que ele não estava observando. Será que seria alguma raiz de amargura? Será que seria um sentimento de ódio? O que seria que estava na vida de Ezequias que comprometia a sua vida a ponto de Deus enviar o profeta? Porque Deus é misericordioso, enviar o profeta e alertá-lo que ele iria morrer, a enfermidade era para a morte, mas com um agravante. Que agravante, pastor Antônio? Agravante que também ele não viveria. Mas como assim não viveria? Isaías estava ali predestinado pela sentença de Deus: põe a tua casa em ordem, porque morrerás e não viverás. Então, quando a palavra diz morrerás, é no âmbito físico, ele ia deixar este corpo físico. Mas quando a palavra ainda continua e diz e não viverás, aí já passou para o âmbito espiritual. Ezequias tinha algum detalhe que estava passando desapercebido na sua vida, e ele estava correndo grande risco de não somente morrer no corpo físico, mas também morrer espiritualmente. Então, o ato dele de se humilhar e pedir a Deus misericórdia e falar com Deus com humildade, porque quando ele fez com esse ato de virar o rosto para a parede e chorou, eu acredito que o choro de Ezequias foi algo muito profundo. Ele chorou amargamente do fundo da alma, diante de Deus.
E a Bíblia diz que Deus não resiste um coração aquebrantado, irmãos. Olha que lindo. O profeta Isaías estava, irmãos, ainda no átrio do palácio, ainda não tinha saído, caminhando. Deus falou com ele ali: olha, volta e diz ao meu servo Ezequias: eu ouvi a tua palavra, a sua oração, eu vi o seu choro, o seu clamor, eu vi as lágrimas escorrendo pelos seus olhos. Eis que sararei você desta enfermidade e acrescentarei os teus dias 15 anos. Que bênção, 15 anos. Olha que maravilha Ezequias recebeu através de uma humilhação, porque algo se passava com ele, um sentimento de ódio, de amargura, algo se passava, porque Deus requeriria dele que ele colocasse a casa em ordem, porque senão, além de morrer fisicamente, ele estaria também morrendo espiritualmente. Mas